As criaturas deslizaram pelo portão deslizante, que estava a cerca de 4,5 metros de mim, e de costas para mim examinaram o que quer que tivesse encontrado, o que levou cerca de 5 segundos. Durante esses 5 segundos eu olhei novamente para a abertura para dar mais uma olhada no que havia saído daquela engenhoca. Peguei 2 mãos cheias daquilo que estava na bandeja de metal e coloquei nos bolsos do meu casaco. Em seguida, eu limpei o conteúdo das minhas mãos nas calças. O que eu consegui pegar deles é o que eu guardei. Não sei o que as criaturas fizeram com isso, mas não parecia a areia que havia sido colocada naquelas peças metálicas peculiares. Envio para você uma amostra da areia que encontrei nos meus sapatos quando cheguei em casa após o incidente. Assim, você terá algo para comparar com a areia dos bolsos. Por favor, não inale isso. Eu poderia ter feito testes dessas amostras em novembro de 91, depois que percebi o que poderia ter trazido de volta da nave. Mas decidi não fazê-lo, porque pensei que talvez nunca mais visse ou ouvisse falar sobre aquilo. Certos aspectos da história de Richard despertaram uma suspeita particular em mim. Poderia isso ser meramente mais um conjunto de incidentes deliberadamente encenados pelos ocupantes do OVNI para consumo oficial? Assim como a abdução anterior de Linda, havia muitas razões para meu receio. Primeiro, é claro, o fato de que aparentemente nada parecido havia acontecido antes. Em segundo lugar, e ainda mais suspeito, os alienígenas operaram a sua máquina de areia bem na frente de Richard, despertando naturalmente a sua curiosidade e garantindo que o processo recebesse toda a sua atenção. Em terceiro lugar, ele estava sentado a apenas meio metro do aparelho, e embora suas pernas estivessem paralisadas, claramente tinha mobilidade suficiente para roubar um pouco de areia, se surgisse a oportunidade. Em quarto lugar, o alienígena o encarou, participando de um duelo de olhares, tanto antes quanto depois de operar a máquina. Após enviar o vidro das amostras de areia para um estudo preliminar na Universidade de Nevada, deixei outra fita cassete para Richard, agradecendo-lhe pela areia enviada e novas informações. Naturalmente, eu tinha mais perguntas para fazer a ele, e para minha surpresa recebi uma resposta à minha fita dentro de uma semana. Era como se na mente de Richard eu tivesse passado por algum tipo de teste de confiança. E agora ele se sentia confortável, disposto a discutir quase tudo o que eu perguntasse. Eu havia feito mais perguntas sobre o período em que Linda e os 3 alienígenas flutuavam com aquela luz azulada e branca. A resposta dele, datada de 23 de maio de 1992, continha algumas imagens reveladoras. Antes de serem levados, ele disse que havia pouquíssimo movimento. Era como se o tempo tivesse parado para eles, e não havia gravidade também. Eles simplesmente permaneceram suspensos no ar, desafiando a gravidade natural. Era tão bizarro que eu não podia deixar de pensar como Linda me lembrava uma fotografia estática, parecida com um enfeite de árvore de Natal pendurado numa árvore. Sabe, um sino, o anjo de Natal. Antes de serem içados para a nave, houve mais 2 movimentos. Primeiro, se endireitaram simultaneamente, com os braços ao lado e a cabeça erguida, como se olhassem para a parte inferior do objeto. Em segundo lugar, todos foram levados para dentro da nave. Esses detalhes corroboram com a lembrança de Linda sobre o incidente durante a sua sessão de hipnose de 1989. Em 13 de junho de 1992, pouco menos de 3 semanas depois da noite das 5 hemorragias nasais da família de Linda, peguei o trem para Boston para participar da conferência do MIT sobre fenômenos de abdução por OVNIs, onde eu iria tornar público o caso de Linda Cortillo pela primeira vez. Embora eu não tivesse motivo para suspeitar naquele momento, o filho de 9 anos de Linda, Johnny, logo se tornaria um fator importante na contínua saga ufológica de pesquisa da família Cortilli. A lembrança dele daquela noite estranha reforçaria o fato de que os ocupantes do OVNI estavam sistematicamente cumprindo uma agenda ao longo de gerações na mesma família. Em dezembro de 1992, Johnny, o filho mais novo de Linda, tinha 9 anos. Ele tinha apenas 6 quando o conheci pela primeira vez no apartamento da mãe, mas, mesmo naquela idade, parecia possuir uma inteligência e articulação incomuns.
Eu sabia que ele tinha contado à mãe sobre uma experiência em dezembro de 89, que o assustara muito e que possuía todas as características de uma típica abdução. Seus desenhos sobre o incidente eram meticulosos e reveladores. Ele disse que os homens pequeninos na sala redonda tinham mãos estranhas, com apenas 4 dedos longos e 100 polegares, e ele desenhou essas mãos de forma bem diferente das suas. Também me contou que quando eles falavam, a boca não se movia, e representou a boca dos alienígenas com uma simples linha, enquanto a dele aparecia aberta, com dentes e língua. Explicou à mãe que havia mordido a própria boca porque seus dentes batiam devido ao medo. Essa memória da abdução de 89 era apenas uma das várias ocorrências de encontros com OVNIs que Johnny relataria nos anos seguintes. Mas agora eu ouviria sobre uma experiência que ligaria Johnny ainda mais firmemente às estranhas aventuras de sua mãe. Eu também sabia da crença aparentemente inabalável de Richard de que ele era o verdadeiro pai de Johnny, que o menino era fruto de um encontro com Linda que ela agora não estava disposta a explorar. Sabendo da propensão dos ocupantes do OVNI para engano e experimentação, eu não sabia o que pensar sobre a ligação de Johnny com Richard. Um dia ou dois depois de saber sobre as 5 hemorragias nasais simultâneas no apartamento de Linda, liguei para conversar mais detalhadamente sobre suas lembranças. Como ela disse que quase não se lembrava de nada, além de acordar com o nariz sangrando, perguntei sobre Steve e seus filhos. Nem o marido nem o jovem Steve estavam em casa na hora da minha ligação, mas Johnny estava. Ela passou o telefone para ele e voltou para a cozinha, onde preparava o jantar. Eu estava gravando essas chamadas como parte de minha investigação, e o que se segue é a transcrição da nossa conversa. Comecei perguntando a Johnny o que ele lembrava daquela noite. Nós acordamos todos, inclusive o Brian, e todos nós tivemos sangramento no mesmo nariz, na narina direita. Você estava com a cabeça no travesseiro na hora? Não me lembro. Bem, eu estava pensando se havia sangue no travesseiro. Não sei, estava escorrendo pela minha garganta. Acordei porque quase engasguei. Eu estava dormindo na cama dos meus pais, com meu pai, porque o Brian estava na minha cama. Você se lembra de algo daquela noite? Vamos colocar assim, independente do que você se lembre, às vezes temos sonhos, e esses sonhos podem nos despertar. Você teve algum sonho? Bem, sim, apenas os sonhos de sempre. Conte-me sobre esses sonhos de sempre, sobre o que eles eram. Brincando na escola, aprontando alguma coisa. Eu sonho com a minha irmã imaginária. Sua irmã imaginária? Conte-me sobre ela. Parece um sonho bonito. Como ela é? Ela tem cabelos loiros longos, usa pijamas brancos. Pijamas brancos? Tipo de 2 peças? Sim, como uma criança usaria, pijamas e não roupas de rua. Entendi. É um sonho bonito ter uma irmã imaginária. Ela tem sua idade, 9 anos, mais velha? Não, ela tem uns 7 ou 8 anos. Como você sabe? Parece ser assim? Sim, parece. Ela tem um nome no seu sonho? Sim, o nome dela é Melody. Que nome bonito. E sabe, Melody me lembra de um limão, sabe? Por que ela te lembra um limão? Porque Melody me lembra amarelo. E amarelo me lembra limão. Ela tinha cabelos loiros, você pensou nisso quando pensou em amarelo? Está relacionado? Não exatamente, é só um nome que me chama a atenção. Como ela é? Ela é muito bonita, muito simpática. Você gosta dela? Sim. Pois é, é bom ter um sonho assim. No sonho, onde você estava? Era um lugar todo branco, com uma luz do sol. Todo branco, com uma luz de sol. Que bonito. Haviam árvores, palmeiras? Não havia árvores, só branco com uma luz do sol. E um prédio, algo como aqueles pequenos terminais de aeroporto, sabe? Espera um segundo. Terminal? É, e com uns pratos. Que pratos são esses? Aqueles pratinhos pequenos onde você coloca o café? Pires. Isso mesmo, parecia aquilo. E o prédio? Parecia aqueles aeroportos, sabe, onde os aviões chegam e partem. Parecia aquilo. Suponho que nesse ponto John estivesse tentando descrever algo parecido com um hangar de aviões redondo, embora eu não tenha insistido, pois aprendi a não interromper demais o relato inicial de alguém, especialmente de uma criança, para não comprometer a espontaneidade. Sempre é possível voltar depois e pedir esclarecimentos. De qualquer forma, eu estava muito interessado em ouvir mais sobre o mundo imaginário de Johnny. O Steven estava presente? Não, era só eu, a garotinha e um homem. Um homem? Sim, um homem e a minha mãe. Me conte sobre o homem. O homem era muito alto, ele usava um pijama azul escuro, quer dizer,
só a parte de cima do pijama, e tinha um cabelo meio loiro, meio arenoso, com alguns fios grisalhos. Sim. E ele era mau? Não, era muito gentil. Vocês conversavam no sonho? Sim. Ele me abraçou quando levaram ela. Quem a levou? Um homem muito alto e loiro. E esses dois eram bonzinhos, vilões ou o quê? Eles foram muito malvados, nem me deixaram dizer adeus a ela. Eles não deixaram? Eles foram muito cruéis. Não me ouviram, não responderam, só continuavam levando-a embora e nós dois ficamos muito tristes. Consigo imaginar. Você já viu essa garotinha antes? Sim, em vários outros sonhos. Pouco tempo depois da minha conversa com o que Johnny comentou sobre Melody, eu pedi que ele fizesse alguns desenhos dos acontecimentos nesse estranho lugar branco. Então aí você vê o desenho do Johnny. Atrás desse grupo sorridente estão dois homens loiros e altos, olhando com severidade. Vestem um traje único, como macacões coloridos, de cor azul claro, o mesmo tom usado para o pijama do homem alto. O único detalhe é uma linha escura, feita com lápis, que vai do queixo até a cintura, indicando talvez alguma costura. Esses dois homens de aparência cruel têm traços humanos, bem diferentes dos rostos calvos, cinzentos e sem nariz dos alienígenas que Johnny havia retratado em episódio anterior de abdução. Embora não haja motivo para supor que os altos homens loiros que Johnny descrevesse fossem humanos cooptados, por um lado, eles se pareciam muito entre si e eram bem loiros. A cor e o estilo das roupas deles eram interessantes. Johnny coloriu cuidadosamente os trajes para mostrar que eles usavam blusas de gola alta. Outro detalhe frequentemente relatado na descrição de seres alienígenas. Em outubro de 1992, cerca de 5 meses depois da noite de 5 hemorragias nasais da família de Linda, recebi uma ligação intrigante de uma amiga dela, Elizabeth, uma abduzida que mora em Cape Cod. Um ano antes, durante sua visita a New York, eu havia apresentado ela a Linda, e desde então se tornaram boas amigas. Ambas tinham praticamente a mesma idade, eram de ascendência ítalo-americana e compartilhavam abertamente seus problemas pessoais relacionados ao fenômeno de abdução por OVNIs. Na ligação que ela fez, Elizabeth disse que acabara de falar com Linda e a encontrara muito agitada. No chão, no fundo do armário, escondido sob uma pilha de caixas de sapatos e toalhas no apartamento dela, Elizabeth encontrou um capacete de mergulho antigo, do tamanho real, feito de cobre e latão. Ela não tinha ideia de onde aquilo tinha vindo, e além disso, encontrara 2 blusas novas com etiqueta que ela havia esquecido de ter comprado. Ela estava preocupada. Visitei o apartamento de Linda Cortil em novembro para ver o capacete pessoalmente. Era bonito, perfeitamente circular e equipado com acessórios que eu supus serem para um sistema de ar, talvez um tubo de comunicação. Ele também possuía 3 pequenas janelas redondas protegidas por grades de metal, permitindo que o mergulhador visse à frente e dos lados. Era bastante pesado para levantar, e no apartamento pequeno de Cortil era claramente um elefante branco. Toda a família, incluindo Linda, Steve, Johnny e o jovem Steven, estavam presentes enquanto tentávamos decidir o que fazer com a estranha novidade na casa deles. Por que você não tenta vender? Perguntei a Linda. Tenho certeza de que algo assim vale uma fortuna para colecionadores de antiguidades. Conversamos mais um pouco sobre o mistério e eu parti, entendendo que Linda tentaria colocar o capacete à venda com um negociante. No dia seguinte, recebi uma mensagem na minha secretária eletrônica. A voz era de um garoto ofegante, falando em um sussurro urgente. Sou eu, Johnny, não posso falar porque minha mãe está ali fora, no corredor, conversando com alguém, e pode entrar a qualquer momento. Você disse que ela devia vender o capacete, mas ela não pode porque é meu. É um presente para mim. Eu tive que escondê-lo porque não posso receber presentes de estranhos. Mas é meu e ela não pode vendê-lo. E então desligou. No final daquela tarde, quando eu sabia que já estaria em casa depois da escola, liguei para o Johnny. E em um tom de sussurro, ele confidenciou a história de como havia recebido o capacete. Alguns meses antes, em uma sexta-feira à noite, em setembro, como ele disse, estava trabalhando para o pai e para outros caras, no prédio dos Correios de Nova York. A tarefa dele era comprar café e hambúrgueres para os homens em troca de gorjetas, consistindo em ir e vir da área onde seu pai trabalhava até uma lanchonete em frente ao prédio, um trajeto que o levava brevemente para fora.
Durante uma dessas saídas pelas ruas, ele foi abordado por um homem que lhe ofereceu o capacete. A história era estranha. Ele contou que, se seus pais descobrissem, teria sérios problemas. Mamãe vai me punir, disse ele com a voz trêmula. Não posso aceitar presentes estranhos. Eu garanti a ele que conversaria com Linda, mas pedi que, enquanto isso, não falasse sobre o capacete com os pais. Porém, o pedido era desnecessário. Johnny estava com tanto medo de ser punido que não contaria nada a ninguém. Depois da nossa conversa, decidi gravar outro vídeo, registrando Johnny contando novamente a história do capacete. Mais uma vez, minha preocupação era com o registro histórico, capturar a narrativa e sua credibilidade, revelada por sua voz, maneira, palavras e comportamento. O relato tinha uma importância vital. Eu quero que você conte isso ao seu pai. Olhe para ele na câmera como se estivesse falando diretamente com ele. Como você sabe, pai, eu fui trabalhar com você. E sabe, eu saio para pegar hambúrgueres e café para o pessoal e eu estava indo até a lanchonete, tranquilamente, quando ouvi uma voz dizendo, Ei, John. E eu parei, olhei para trás e vi um homem num carro, no banco do passageiro com a janela aberta. Pensei, bom, eu não conheço esse cara, então talvez não esteja me chamando. E continuei andando. Dei mais alguns passos e ouvi de novo. Então eu me virei e perguntei, você está falando comigo? E ele disse, sim, alguém quer te ver. Então a porta do carro se abriu e eu vi um homem idoso com óculos de vidro colorido e ele disse, Oi, Johnny. E eu perguntei, eu te conheço? E ele respondeu, não, mas você vai conhecer. Eu pensei, que estranho, meus pais sempre me disseram para tomar cuidado com estranhos. E ele disse, você gosta disso? Se virou indo para o banco de trás e pegou o capacete, colocando na frente dele. Você gosta? Eu pensei, legal. E ele disse, você quer levar para casa? E eu respondi, mas eu não posso aceitar coisas de estranhos. E ele disse, eu não sou estranho, eu sou o seu Pop. Eu pensei, o que é Pop? Eu não sabia o que era isso. Eu disse, meus pais vão ficar bravos, porque olha, é grande, pesado. E ele perguntou, tem algum momento em que podemos entregar para você? Eu disse, bom, vocês podem, mas meus pais sempre vão ver. E ele perguntou se havia algum momento em que os pais não estivessem lá. E eu disse que só quando meu pai estava trabalhando e minha mãe no banho, enquanto eu tomava café da manhã. E ele perguntou, então você gostaria que entregássemos no seu endereço na hora X? Eu disse, legal, sim. E ele perguntou se eu tinha dado algum horário específico. E eu disse que minha mãe sempre estava no banho por volta das 6 da manhã. Então ele disse, vamos entregar para você então. Mas eu pensei, onde eu vou colocar isso? Nos meses imediatamente seguintes, a novembro de 92, um desenvolvimento potencialmente importante, no caso, surgiu durante uma reunião de grupo de apoio para abduzidos por OVNIs na região de Nova York. Um sonho lembrado espontaneamente por Linda e por outra abduzida que, até onde sabemos, não estava envolvida no caso, chamou imediatamente a atenção. Linda se interessou na hora. Há algumas semanas eu também tive um sonho muito vívido, algo parecido. Eu sonhei que minha mãe e eu estávamos em um quarto, tentando segurar a porta e impedir a entrada de dois olhos negros. Eu pedi às duas mulheres que não conversassem mais sobre seus sonhos, nem entre si, e nem com outras pessoas, pois havia algo na tonalidade séria de suas vozes e na semelhança das imagens que me fez questionar se tratava apenas de uma coincidência bizarra ou um encontro compartilhado relacionado a OVNIs. Ao longo dos anos, muitos abduzidos relataram experiências desse tipo, descreveram-nas como sonhos ou algo semelhante a um sonho. Muitas dessas recordações são suficientemente perturbadoras e próximas o bastante dos padrões de abdução que conheço, o que justificaria investigações mais aprofundadas. Diversas vezes, relatos semelhantes foram apresentados por duas ou até três pessoas, e frequentemente, embora nem sempre, investigações mais detalhadas revelaram uma experiência legítima de abdução. Agora, aparentemente, Marilyn está em outro cômodo, não mais confinada pelo pai. Eu estou à beira da mesa, ainda desconfortável, sem conseguir me mexer. Eu pergunto sobre o paradeiro dos pequenos seres. Quando você diz nós, está falando de você e do seu pai? Não. Ela responde, Linda, você não me contou. A Linda está aí? Sim, me diga o que ela está vestindo. Ela está usando uma camisola de seda, cor bege, de 2 pedaços, com botões na frente. Após uma pausa, em que ela parece observar Linda, diz, ela tem braços finos, longa pausa. Há outro ser ao lado dela, aquele que está dando instruções. A Linda diz, oi para você. Ela não sabe que eu estou aqui, mesmo estando bem ao lado dela, porque a Linda não olha para mim. Há algo na mesa, bem na borda, é uma mesa estreita. Então Marilyn começa a descrever, de forma um tanto confusa, os objetos brancos do outro lado da mesa, como se tentasse focar e entender o que eram.
Por fim, ela percebe que são pares de mãos brancas, compridas e não humanas, com uma textura que lembrava a pele humana. A Linda pega algo na mesa, é vermelho e prateado. Eu não sei o que é. Ela está olhando. Como o seu corpo se sente nesse momento? Eu estou rígido, também desconfortável, em pé, meu corpo pressionado contra a mesa, que é baixo. Há pessoas ao redor, andando de um lado para o outro. Tudo está muito enevoado, cheio de fumaça. Longa pausa. Eu ouço alguém e pergunto a Linda como ela está. Linda conhece essa mulher que está ao lado dela, com o cabelo preto, longo e bonito, bem espesso. Ela tem a mesma idade que Linda, é mais jovem, tem sobrancelhas finas, sem pelos, e olhos negros bem grandes. Ela tem alguma relação com você, com a Linda? Linda a conhece muito bem. Linda fala com ela? Sim. Mas Linda ainda não percebeu a sua presença, certo? Linda conversa com ela. Que linguagem elas usam? Você entende o que elas dizem? Não, apenas sons estranhos, como chiados. Linda também emite sons? Não, ela entende. Linda faz algum barulho? A cabeça dela está voltada para longe de mim. Ela não me olha. Parece que há um som parecido com o de porcos. Sinto-me como um sentinela. O pai dela ainda está por perto? Não. Para onde você acha que ele foi? Espero que esteja bem. Nossa postura é rígida, precisamos prestar atenção. Eu vejo Johnny, você vê o Johnny. Ele está deitado na mesa.